Porque lhes escrevi no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração, com muitas lágrimas, não para que vocês ficassem tristes, mas para que soubessem do amor que tenho por vocês. 2 Coríntios capítulo 2, verso 4. Oremos. Nosso Pai, nosso Deus, estamos em Tua presença agradecidos por mais este dia de vida, agradecidos por este momento que vamos estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente, falando conosco, Pai, nos ajudando a entender que nós precisamos estar em comunhão contigo cada dia, fazendo a Tua vontade e não a nossa. Abençoa todos os que estudam conosco a Bíblia, todos os que nos escrevem pedindo orações. Tu conheces os sofrimentos de cada um, conhecem a fé que tem em Ti, o desejo que tem de Te servir e fazer a Tua vontade. Ó Pai, derrame as bênçãos conforme o Teu querer e conforme a fé que cada um tem em Ti. Abençoe Vaneide Marques, Ana Cruz, Nilda, pede especialmente pela sogra Delazi, sofreu AVC, já tem vários dias que está em coma, ainda não acordou. Abençoe também Jailza Tenório Gomes, ela pede por Ricardo e Alzira. Abençoe Antônio Albuquerque, queres abençoar Irene Zamboni na recuperação da cirurgia que fez no joelho também. A Isabela, que passou por uma cirurgia, a Nancy Mota agradece todas as orações. Queres abençoar Marta Batista Taulo, ela pede especialmente por seu pai, que tem 94 anos, está se convalescendo de uma queda que tomou. Tenha misericórdia, Pai, são muitas as lutas, os sofrimentos, mas nós confiamos em Ti, em nome de Jesus. Amém. Iremos continuar o nosso estudo desta semana. Estivemos aqui ontem falando sobre o apóstolo Paulo manifestando consolo que ele estava oferecendo aos irmãos lá de Corinto em meio às aflições que Paulo passava, assim como o próprio Paulo era consolado por Deus nas suas aflições. Ontem nós estivemos aqui comentando o capítulo 1 de 2 Coríntios, nos versos de 1 a 11. E hoje nós queremos continuar este capítulo, queremos ler com vocês os versos 12 a 14, e nós vamos ver aqui a sinceridade de Paulo, revelando o seu amor pelos coríntios. A partir do verso 12, capítulo 1, Paulo diz: podemos dizer com certeza e com a consciência limpa que temos vivido em santidade e sinceridade dadas por Deus. Dependemos da graça divina e não da sabedoria humana. É dessa forma que nos temos conduzido diante do mundo e especialmente em relação a vocês. Nossas cartas foram claras e objetivas, não havendo nada escrito nas entrelinhas ou que não conseguissem compreender. Espero que um dia vocês nos entendam plenamente, mesmo que não o façam agora. Então, no dia do Senhor Jesus, poderão se orgulhar de nós como nos orgulhamos de vocês. 2 Coríntios capítulo 1, versos 12 a 14. Aqui Paulo, ele vem falando da sua sinceridade para com os irmãos. E ele escreveu essas cartas e dizendo claramente o que tinha que falar. Ele não falou com meias palavras ou nas entrelinhas, como dizem, né? Está subentendido. Não, ele foi claro, ele disse claramente o sofrimento que ele passou, quem com ele estava também passou por sofrimentos com aflições e temeram pela própria vida, mas confiaram em Deus, buscaram em Deus e foram guardados, protegidos por Deus. A vida deles não foi ceifada nessas ocasiões. Mais tarde, depois, Paulo foi decapitado por causa da sua fé, mas nessas ocasiões que ele estava fazendo as suas viagens missionárias, toda luta, todo sofrimento, tudo que ele passou, ele foi sustentado por Deus e guardado por Deus, e ele subsistiu. E ele podia então agora escrever aos irmãos de várias igrejas que ele fundou, inclusive essa de Corinto, ali Paulo dizendo que ele foi sincero ao escrever para os irmãos. Paulo aqui, ele está então desenvolvendo nessa carta a integridade dele, a integridade do seu apostolado. Isso às vezes tinha sido questionado se ele era sincero, se ele era íntegro. Às vezes julgavam que Paulo era vacilante, indeciso e, segundo alguns pensavam, Paulo ele era incomparável com o ministério apostólico. E então, em resposta, Paulo enfatiza que ele e seus companheiros se conduziram entre os coríntios com a máxima integridade, com a máxima sinceridade.
E é isso que nós precisamos, irmãos, ser íntegros, sinceros naquilo que nós cremos. Nós não podemos falar com meias palavras, meias verdades, falar nas entrelinhas, deixar subentendido. Não, nós temos que ser claro. Assim como a Bíblia está escrita, foi escrita de uma forma clara para que todos pudessem entender aquilo que Deus requer de cada um de nós, assim também nós precisamos viver a nossa vida com integridade, com sinceridade. Se alguém pedir razão da nossa fé, nós temos que saber responder o porquê nós cremos assim na palavra de Deus. E como vocês sabem, Jesus mesmo disse que quando chegasse o fim de todas as coisas, porventura haveria fé na terra, fé nos ensinamentos de Jesus, fé nos ensinamentos dos apóstolos, fé no que está escrito no Antigo Testamento, que os profetas escreveram, os patriarcas escreveram. Jesus disse claramente que nos últimos dias, quando ele estiver para voltar, seria impossível achar fé na terra. Então, irmãos, nós temos que cuidar para que nós não vacilemos, para que nós não caiamos, para que nós não desistamos daquilo que nos está proposto. Nós precisamos continuar prosseguindo, caminhando para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas isso só acontecerá se nós formos sinceros e íntegros naquilo que nós cremos e naquilo que nós pregamos. O apóstolo Paulo ainda aqui, em 2 Coríntios, agora o capítulo 2, e no verso 17, Paulo ele escreveu: não somos como muitos que fazem da palavra de Deus um artigo de comércio. Pregamos a palavra de Deus com sinceridade e com a autoridade de Cristo, sabendo que Deus nos observa. Vejam, marca aí na sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 2, verso 17. Muitas pessoas pregam por causa de dinheiro, fazendo comércio da palavra de Deus. E Paulo diz que ele não é como muitos que fazem da palavra de Deus um artigo de comércio. Mas ele diz que prega a palavra de Deus com sinceridade, com a autoridade de Cristo, sabendo que Deus está nos observando. Sim, irmãos, Deus está atento a todas as coisas. Nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Se nós estamos pregando uma coisa e vivendo outra, Deus está observando e Ele vai cobrar. No juízo nós vamos ter que prestar contas. E outra coisa, aqueles que fazem da casa de Deus uma casa de comércio, que fazem da palavra de Deus um meio de vida, que para orar por alguém cobra, que para fazer determinados cultos que as pessoas pedem cobra, tudo é cobrado. Então estão fazendo comércio da palavra de Deus. E naquela época já existia isso. E Paulo diz que ele pregava a palavra de Deus com sinceridade, com a autoridade de Cristo, sabendo que Deus estava observando. E quando nós lemos também em 2 Coríntios, capítulo 4, e no verso 2, Paulo aqui escreveu: rejeitamos todos os atos vergonhosos e métodos dissimulados. Não procuramos enganar ninguém, nem distorcemos a palavra de Deus. Em vez disso, dizemos a verdade diante de Deus e de todos os que são honestos. Saibam disso. Vejam, Paulo, sendo muito claro, que rejeitava todos os atos vergonhosos e métodos dissimulados. Não procurava enganar ninguém nem distorcer a palavra de Deus. Muitas pessoas dizem, não, mas está tudo bem. Deus ele olha o coração, não importa se você passa por esse problema ou aquele na sua fé. Deus ele está olhando o seu coração, a sua intenção. Irmãos, de boa intenção, o inferno está cheio. Vamos voltar para a palavra de Deus. Vamos falar o que está escrito, não enganar ninguém nem distorcer a palavra de Deus. Vamos dizer a verdade diante de Deus e de todos que são honestos saibam disso. Vejam, irmãos, nós estamos sendo advertidos pela palavra de Deus. Não sou eu que estou falando, estou apenas usando a minha voz. Estou falando aqui o que está na palavra de Deus. Então, é hora, irmãos, de nós fazermos uma introspecção, olhar para dentro de nós mesmos e ver como é que nós estamos vivendo o Evangelho. Se estamos vivendo um Evangelho em que nós não temos compromisso nenhum com a verdade,
ou se nós estamos sofrendo, passando por lutas, tribulações, aflições, angústias por causa do Evangelho, e Deus está olhando para cada um de nós. Agora, interessante, irmãos, que Paulo, ele fala aqui que alguns lá de Corinto julgavam Paulo vacilante, julgavam Paulo indeciso, e Paulo, ele diz aqui então claramente que ele foi sincero, procurou falar a verdade, aquilo que Deus mandava ele falar. Então aqui nós encontramos duas palavras que Paulo ele usa: simplicidade e sinceridade. 2 Coríntios capítulo 1, verso 12. Essa primeira palavra, simplicidade, traduz o termo grego para aquilo que é usado para indicar integridade pessoal no falar e também no agir. Em resumo, era pureza de motivos. Essa é a simplicidade. Agora, a sinceridade traduz que também aponta para integridade e pureza de intenções. Vejam, então não é somente aquilo que a pessoa faz, mas as intenções também. Deus está vendo o que está na nossa mente, qual é a intenção. Os coríntios, eles não deveriam ter duvidado da transparência e também das intenções do apóstolo Paulo. Paulo deixa claro que a sua simplicidade, que a sua sinceridade tinham origem em Deus, eram qualidades provenientes de Deus. Aqui está 2 Coríntios 1, verso 12. E neste mesmo verso, Paulo ainda afirma que esses traços ministeriais nos são concedidos pela graça divina. Sim, irmãos, somente aquele que busca em Deus e que confia em Deus é que terá simplicidade e sinceridade ao expor a palavra de Deus. Ao que tudo indica, aqueles que se opunham ao apóstolo Paulo, eles estavam distorcendo as palavras que Paulo escreveu anteriormente em 2 Coríntios capítulo 1, versos 13 e 14. E Paulo, então, ele garantiu que as suas intenções eram transparentes e compreensíveis. Paulo tinha plena certeza de que a retidão de suas palavras, as intenções e ações seriam plenamente esclarecidas no dia de Jesus, o nosso Senhor, 2 Coríntios 1, verso 14. Então nós temos aqui muito claramente, na palavra de Deus, que Deus ele está observando todas as coisas. Se nós estamos sendo sinceros naquilo que nós estamos falando, se nós estamos sendo íntegros e também simples, para que todos possam entender aquilo que Deus quer que nós falemos. Um dia, muito em breve, todos nós iremos comparecer perante o tribunal divino e aí nós vamos ter que prestar contas daquilo que nós fizemos, como é que nós vivemos o Evangelho em nossa vida, ou se nós estávamos apenas vivendo de aparências, sem realmente ter tido um real encontro com Cristo, assim como Paulo teve quando ele se converteu no caminho de Damasco. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a nos mantermos firmes e confiantes e fazendo a vontade dele cada dia em nossa vida, e que muito em breve nós possamos encontrá-lo quando Jesus voltar. Que Deus nos abençoe.